Bom dia a todos e todas. Está no ar a 23ª live do Sintrajude, a nossa transmissão ao vivo. A gente começa hoje com um pouquinho de atraso, como é uma transmissão ao vivo, a gente está fazendo aqui uns últimos ajustes técnicos com o nosso convidado, mas a gente já vai começando, conversando um pouco com os nossos telespectadores, e já daqui a pouquinho começamos, de fato, a fala, né, o nosso bate-papo com o Dr. Rudy, que é o nosso convidado de hoje, né, vai estar aqui também hoje o Tarcísio, que vai participar da live junto comigo aqui pela diretoria do sindicato, e a gente já vai passando aí os primeiros informes, né. Como eu disse no começo, é a 23ª live. A gente começou a fazer as lives sistematicamente após o início do isolamento social, como uma forma de manter a nossa comunicação com a categoria, com a base, com outras pessoas que assistam, né, às nossas lives, por conta do fato de que o contato presencial, é óbvio, ficou prejudicado, né, impossível praticamente nesse período. Então, nesse período a gente já tem algumas pessoas que têm nos acompanhado no dia a dia, que acompanham sempre todas as nossas lives, a gente agradece bastante a essas pessoas e pede para que essas pessoas curtam o nosso site, compartilhem a live, divulguem a live pelo Facebook, quem estiver assistindo pelo Facebook, quem estiver assistindo pelo YouTube, que compartilhem, que convidem amigos para assistirem a nossa live também, estejam no dia a dia. Eu queria passar, hoje, de uma forma especial, nós vamos, né, um dia foi, infelizmente, sancionado aí, como já era de se esperar, pelo presidente da República, o PLP 39, que agora é a Lei Complementar 173, que a gente já discutiu bastante aqui, hoje também vamos falar mais um pouco. O presidente da República sancionou essa lei, que é a lei da granada, né, que mais uma, né, que o Paulo Guedes, mais uma forma de ofensa que o Paulo Guedes faz aos servidores públicos, né, já chamou a gente de parasita, já fez uma série de assaltantes, já disse que nós estamos com a geladeira cheia enquanto o resto da população, e por último ele disse que esse PL, a proposta dele era colocar uma granada no bolso do inimigo. No caso, o inimigo somos nós, os servidores públicos, inclusive aqueles que estão na linha de frente de combate ao coronavírus, né, setores da saúde, setores da emergência, que a princípio, inclusive, estavam excluídos desse PLP, do PLP, foram, né, foi vetado e foram incluídos também. Ou seja, aqueles que estão colocando sua vida em risco recebem como reconhecimento por parte do governo federal essa forma de tratamento, né? Nós vamos discutir isso aqui um pouco também, mas não é exatamente o tema, né, mas não tem como deixar de falar do assunto, porque o tema de hoje é a gente discutir um pouco as ações, o STF e os servidores, né, as nossas ações, as questões do nosso interesse no STF. Bom, além disso, eu gostaria de dar o recado de sempre, né, que as formas de contato com o nosso sindicato. Uma é o plantão, que é o plantão de atendimento aos servidores, de uma forma geral, aos associados, que a gente mantém durante o período da quarentena. Esse plantão é por conta do fato de que os nossos funcionários também estão em isolamento social, também estão em quarentena, e nós mantivemos uma forma de contato com a categoria, que é através do celular, né, que de um zap que eu já passo já para vocês. E, além disso, a gente tem uma lista, que é uma lista onde consta aí que a gente
repassa as informações do dia a dia, passa os informativos do sindicato, é uma lista de transmissão que a gente pede aos colegas que anotem um número, que incluam no seu celular esse número para que possam receber a nossa lista de transmissão. E aí, através, inclui o número, coloca uma mensagem, manda a gente já vai incluir nas nossas listas de transmissão e vai receber os materiais do sindicato. Bom, vou falar para vocês, primeiro o número da lista de transmissão. É o 11 99128 5217. Esse número você inclui na sua lista, na sua agenda telefônica, e a partir daí pode receber as mensagens do sindicato. E o telefone do plantão, para aqueles que precisarem de algum tipo de atendimento jurídico, do sociocultural, também que precisem entrar em contato com o sindicato, é o 11 98933 6276. Esses são os dois números que a gente tem mantido aí como forma de fazer contato com a categoria, tá bem? Então, vou passar um pouquinho para o Tarcísio, não sei como é que está a situação aí, se nós já conseguimos incluir o nosso convidado, mas enquanto não incluímos, a gente vai conversando aí. Eu passo para o Tarcísio fazer as considerações dele, iniciais aí. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Inês, né? Sou o Tarcísio também da direção do sindicato, e o nosso objetivo hoje aqui é manter aqui a nossa comunicação com a categoria, como a Inês falou, né, a nossa 23ª transmissão nesse período, e a gente tem feito um esforço de discutir uma variedade de temas, né, temas variados, todos de interesse da categoria, né, para manter a categoria atenta e informada a todas as questões que nos afetam, né, direta ou indiretamente, em um momento tão sensível, tão delicado, né, do país. E para nós aqui também, na categoria, não é diferente, infelizmente, né? Nós já tivemos perdas de colegas, inclusive, né? Todo mundo conhece alguém que já, infelizmente, adoeceu ou está com problemas, né, em relação a tudo isso. Então, a gente anda muito preocupado e buscando atuar com todos os nossos recursos e possibilidades, apesar de todas as limitações, né? O nosso convidado de hoje é o Dr. Rudy Kassel, que ele é advogado, né, atuante nas causas da categoria já há muito tempo, né, há vários anos. O Rudy assessora o Sintrajud e outras entidades, né, de servidores públicos, né, tanto de outras categorias, de outros segmentos. E a gente fez o convite a ele hoje aqui para conversar um pouquinho conosco sobre o panorama, né, dos direitos da categoria no STF. Nós, o Rudy, assim como outros advogados, tem uma, né, lá na Suprema Corte, né, acompanham diuturnamente, né, as pautas que estão em discussão lá, e nos preocupa muito o papel, né, que o STF vem exercendo, não que tenha começado agora, né, enfim, mas nos últimos anos a gente tem feito, né, esse diagnóstico, avaliação, inclusive, da diretoria do sindicato, das nossas instâncias, e o STF tem, na prática, se colocado como um operador de políticas governamentais, né? Ele tem endossado uma série de medidas dos governos, especialmente do governo federal, no sentido da retirada de direitos, inclusive, se preciso, relativizando o texto da própria Constituição naquilo que se refere aos nossos direitos. Tem vários exemplos, né? Não vou me alongar aqui, mas poderia citar, por exemplo, a discussão da revisão geral anual, né, que foi um julgamento que se estendeu durante vários anos, pedidos de vista, etc., para, ao final, o STF relativizar a previsão expressa da Constituição de que é assegurada a revisão geral. Está assim na Constituição, mas o STF, de alguma forma, disse que não é bem assim. Assegurado não quer dizer assegurado no entendimento do STF, né? Então, é uma luta que certamente vai continuar, né? Isso é importante até alertar, porque o governo tem dito, né, a Inês já falou aí do fato mais recente, do PLP 39 ter sido sancionado, e que agora é a Lei Complementar 173, né? Então abre-se uma nova frente de batalha contra as consequências desse projeto, né? E tanto o governo quanto as lideranças do Congresso Nacional têm dito que o congelamento de salário previsto nesse projeto aos servidores públicos seria uma cota de sacrifício nesse momento de crise que os servidores assumiriam. Nós temos rebatido isso porque o congelamento de salário não é uma política de momento de crise. Na verdade, o congelamento salarial é uma política permanente dos sucessivos governos
E esse projeto, na verdade, é um prolongamento, é um desdobramento dessa mesma política. Então, não se trata, o que já seria em si questionável, né, essa discussão da tal da cota de sacrifício, né, mas não se trata só disso, muito pelo contrário, né, é o desdobramento e prolongamento de uma política mais permanente. Mas, enfim, voltando, né, então a gente tem uma série de questões que estão em discussão no âmbito do Supremo, né, que envolvem direito do servidor, também são objeto da nossa preocupação e da nossa atuação, né? A gente travou uma batalha de vários anos em defesa dos quintos, né, para a parcela dos colegas que têm essa parcela no seu salário. Foi publicado recentemente o acórdão, né, do julgamento dos embargos de declaração, onde nós defendemos, né, que fosse preservado o direito adquirido, né, a garantia da segurança jurídica, né, que não houvesse prejuízo, né, no sentido da redução salarial. A reforma da Previdência, né, que já está operando seus efeitos e que também está no âmbito do STF, então tem uma série de ações de inconstitucionalidade, algumas delas até patrocinadas pelo Dr. Rude, né, em nome de algumas entidades. O sindicato também está atuando como terceiro, né, como amicus curiae em algumas dessas ações. Também a discussão da redução salarial, né, quando se discutiu aquele dispositivo da lei de responsabilidade fiscal, né, que previa a possibilidade de redução do salário dos servidores. O julgamento já teve uma maioria, mas o julgamento não foi concluído, é importante destacar isso, né. E agora, enfim, o PLP 39, que se tornou a Lei Complementar 173, entre outros pontos, né. Então, a nossa ideia seria basicamente essa, a gente fazer uma conversa hoje aqui com o Rude para ele colocar um pouco desse panorama, como é que ele está avaliando o cenário, né, dos servidores públicos na esfera judicial do STF, para instrumentalizar, obviamente, né, necessariamente, a nossa intervenção como sindicato, né, como federação, nas nossas entidades, organizar a categoria para lutar em defesa de direitos, não só contra o governo e o Congresso, mas também naquilo onde o STF interfere e, na nossa interpretação, ataca, né, direitos do funcionalismo. Então, eu vou só reforçando aqui, então, para os colegas, a importância da sindicalização, né, antes de passar aqui para o Rude, a gente tem destacado isso sempre. Então, em que pese a gente não está, né, com funcionamento presencial, é possível que os colegas que não estejam, por qualquer razão, sindicalizados, podem se filiar acessando o site, vai ter lá o link para a ficha, é possível preencher e assinar no próprio computador ou no celular, né? Não é um impedimento esse período para afiliação. Então, todos os colegas aí que querem fortalecer e compreendem a importância de fortalecer o nosso sindicato, especialmente nesse período, podem se filiar agora também, tá? E a gente também recomenda e reforça que o pessoal compartilhe o link, né, dessa transmissão para os seus colegas, para os seus contatos, para os seus grupos, para a gente conseguir um alcance mais ampliado, para a gente consiga chegar a um número maior de pessoas com todas as informações, notícias de interesse. Bom, então eu vou passar a palavra para o Rude. Rude, seja bem-vindo, a gente agradece mais uma vez aí a tua participação, né, por ter aceitado o nosso convite. Passa a palavra, então, a gente vê aí se está tudo certo com o som. Você está nos ouvindo bem? Enquanto isso, eu queria aproveitar, e enquanto o Rude consegue se restabelecer aqui, então a gente pede para o pessoal se manter atento no online, daqui a pouco volta, sobre a Lei Complementar 173 agora, né, o antigo PLP 39. Enfim, a Inês já fez aqui uma introdução, já colocou, né, o debate, que é a Lei da Granada, né, que vai acabar ficando com esse apelido, a lei, né, miseravelmente, né, e abre-se agora, como eu coloquei, uma nova frente de batalha, né, agora que uma vez se converteu em lei. A gente combateu essa proposta durante toda a tramitação no Congresso, né, é importante lembrar que desde o começo do processo de pandemia, o Jude vem denunciando o aproveitamento dessa situação pelo Congresso Nacional para poder aprovar projetos para retirar direitos, né, inclusive o Sintrajude encaminhou expedientes para a Câmara e para o Senado, exigindo que só se votassem projetos relacionados às medidas voltadas à pandemia, tanto em relação à saúde pública, quanto à garantia da renda, do abastecimento e da subsistência das pessoas, né, da população, das pequenas empresas, enfim, para que os empregos e os salários da renda fossem mantidos. Mas o que nós temos visto, na verdade, é justamente o contrário, né? O Congresso Nacional e o governo federal têm se aproveitado dessa situação para passar o trator, ou, parafraseando aqui, né, o ministro do Meio Ambiente, para passar a boiada, né, como ele usa o termo para de proteção ambiental, né, a desregulamentação que eles tanto anseiam
em relação à proteção do meio ambiente. Aliás, é importante destacar também que naquela reunião ministerial, né, enfim, foi um show de horrores, né, como todos nós vimos, não cabe aqui comentar ponto a ponto, que tanto a imprensa, né, quanto os mais políticos aí têm omitido a informação relativa do Paulo Guedes, né, a proposta econômica do governo, né. Então, tem sido atacados alguns pontos que, de fato, têm que ser colocados, né, a questão da corrupção, da interferência na Polícia Federal, as questões, por exemplo, de várias outras, né, os vários crimes ali colocados. No entanto, a proposta, o pacote econômico, por assim dizer, ele permanece intocado, né, não é questionado. O Rudy está retornando, estamos ouvindo, perfeito. Pessoal, então só para alertar aqui, o Rudy acabou de voltar e nós conseguimos restabelecer o áudio, então já vou passar aqui daqui a pouquinho a palavra para ele. Só para concluir aqui o raciocínio que a gente estava fazendo, né, sobre as medidas econômicas, que há um certo consenso majoritário ali dentro do Congresso Nacional, pelo menos entre os grandes partidos, no tocante ao encaminhamento dessas medidas econômicas de retirada de direitos, né, dos trabalhadores e de preservação dos setores mais beneficiados, dos verdadeiros privilegiados, que como a gente tem sempre feito questão de... A Lei 173, né, como se confirmou, ela foi sancionada com alguns vetos, e aí, para pincelar dois vetos que dizem respeito ao constitucionalismo, um deles, ele vetou aquela possibilidade e se trata de possibilidade, tá, gente? É importante destacar isso, não quer dizer nenhuma garantia de reajuste, mas ser autorização, na verdade, uma mera autorização para se conceder reajustes a determinados setores, né, dos trabalhadores, por exemplo, aqueles relacionados à saúde, à educação, né, que poderiam eventualmente ser excepcionados, mas ainda assim condicionados à aprovação de leis específicas, né, não significa uma garantia de reajuste, mas esses dispositivos foram vetados, né, e foi vetado também a extensão da suspensão dos concursos públicos para estados e municípios, a suspensão do prazo de validade dos concursos, né. Isso, em princípio, né, já havia uma recomendação do CNJ nesse sentido, né, em princípio seria, assim, benéfico, né, a suspensão do prazo de validade dos concursos, na medida em que isso preservaria o direito dos aprovados para que eles possam ser nomeados, porque não faz sentido correr o prazo de validade do concurso enquanto não se faz nomeações, né. Mas eu gostaria de fazer um parênteses importante em relação à situação aqui do TRE de São Paulo, né, inclusive pode ser até que a gente tenha aí na audiência alguns colegas, né, futuros colegas, né, a ProRE, com quem a gente tem mantido contato. A gente está buscando contatos com a administração para garantir, para preservar o direito desses colegas. Me explico um pouquinho melhor. No início do ano, enfim, a gente está enfrentando uma política muito restritiva, né, para nomeações. A gente já tem centenas, talvez até já tenhamos extrapolado a fronteira dos 1.000 cargos vagos no âmbito dos tribunais aqui em São Paulo, né? Sempre se preenche esses cargos vagos, e a gente conseguiu, né, no início desse ano, uma autorização do TSE para o provimento de 61 cargos aqui em São Paulo, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né, além de algumas vagas em outros estados. E muitos desses colegas, então, já estavam em via de ser chamados, né, e houve uma paralisação desse procedimento por conta dessa situação, né, da pandemia. E esses colegas, naturalmente, estão muito preocupados com o que pode acontecer. Então, o sindicato está buscando atuar em relação a isso, né. A nossa defesa é que seja garantida a nomeação desses colegas, né, não só por eles, claro, é um direito deles, eles foram aprovados, né, no concurso público, mas também é de interesse da administração pública e da população, na medida em que é preciso preencher os cargos vagos para melhor prestar o serviço, né, para que haja uma sobrecarga menor sobre aqueles que permanecem, né, que estão hoje tocando as tarefas, ainda que remotamente nesse momento, com todas as dificuldades, com toda a precariedade, né. E, no mais, também é importante destacar que tem previsão orçamentária, então existe uma autorização, né, existe previsão orçamentária, então não há nenhum óbice para que esses colegas não sejam nomeados, né. Então, a gente está acompanhando isso e a gente quer que seja garantido, né, a nossa reivindicação é que haja um compromisso do tribunal para que esses colegas sejam, de fato, nomeados, que essas vagas não se percam. A gente não quer sequer cogitar essa possibilidade por esses motivos que eu falei, né, previsão legal, previsão orçamentária, né, autorização normativa, então não existe qualquer óbice para que se dê a garantia a esses colegas de que eles possam ser nomeados. Então, esse é o nosso compromisso. Então, eu vou passar aqui a palavra, então, para o Rudy,
fazer a sua fala, a gente já conseguiu restabelecer aqui o áudio, então ele vai poder aqui conversar normalmente conosco. Então, Rudy, passando a palavra para ti, a gente agradece então mais uma vez e fique à vontade então para fazer a tua exposição. Aí depois a gente faz uma rodada, né, para eventuais perguntas, mas aí você pode fazer uma primeira fala aí, colocando alguns dos pontos aí que você preparou, tá bom? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tarcísio, bom dia, Inês, bom dia àqueles que nos assistem. Eu acredito que agora o áudio voltou ao normal, né? Estão todos me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Eu coloquei e tirei o microfone 4 vezes. Aí na 5ª vez, quando eu já estava indo para o celular, eu saí, voltei para a reunião, ele funcionou. Então, não há uma explicação lógica para isso, a não ser que parece que as máquinas às vezes exigem esperança por dias melhores também, ou desejo reiterado de que isso aconteça. Eu tenho entre os temas que trouxe para abordar aqui com vocês, dentro do que o Supremo decidiu, ou está decidindo mais recentemente, começando pela questão dos quintos e do recurso extraordinário 638-115. O 638-115 é aquele famoso recurso onde, após mais de uma série de decisões do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à incorporação de quintos entre 1998 e 2001, a famosa tese de que tinha sido restaurada essa incorporação depois de 2 leis que pretenderam extinguir a Lei 9.597 em especial, essa tese se consolidou no primeiro, no segundo grau, no STJ, chegou no Supremo em 2015, chegou um pouco antes, mas em 2000, aliás, bem antes, o Supremo antes não admitia recursos sobre essa matéria, até que o ministro Gilmar Mendes, na relatoria deste RE, o 638-115, conseguiu que fosse admitida a repercussão geral e que esse recurso entrasse na pauta de discussões do Supremo. Esperou um bom tempo para que isso acontecesse, e na composição em 2015 conseguiu reverter ou refar, a partir deste paradigma, dessa repercussão geral, um conjunto de decisões que eram favoráveis à incorporação e que não eram sequer diretamente responsáveis, na maior parte dos casos, porque antes mesmo do cumprimento dessas decisões, do trânsito em julgados processos, já havia produzidos atos, lá especialmente em 2006, incorporando na folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário da União e do Ministério Público também da União, a incorporação desses. Então, o período entre 98 e 2001, que dá aí aproximadamente 3 anos, considerando a data em abril de 98 até aproximadamente setembro de 2001, então dá aí um pouco mais de 3 anos, nós tivemos essas incorporações residuais. E evidente que o valor para quem incorporou nesse período é uma parcela significativa da remuneração, e com a decisão do ministro Gilmar em 2015, começou outra discussão, outra briga em embargos de declaração, para que isso não houvesse esse corte, que aquela decisão fosse revista ou pelo menos modulada. Não houve modulação em 2015, para se ter uma ideia, aqueles que estão nos assistindo, em 2015, se fosse prevalecer o que o Supremo decidiu no acordo em 2015, todos os quintos desde 2015 já estariam cortados, todos os que foram incorporados entre 98 e 2001. Esse é o primeiro ponto. E só não foram graças à insistência do sindicato, do Serajud em especial, que batalhou para que isso fosse modificado. Não só tinha coisa julgada ante execução e pagamento de filiados que estavam lá, eram filiados aos... como mesmo havendo esse pagamento e essa incorporação com coisa julgada, corria o risco, aquela decisão de 2015, de ter uma coisa julgada não cumprida. É algo inédito assim na história
judicial brasileira. Mas o fato é que em 2015 tudo seria cortado, independente de ter decisão judicial ou não, e ainda o que veio de 2015 até o julgamento dos embargos seria devolvido. Ainda tinha mais esse ponto. O Tribunal de Contas da União já estava anunciando que pediria devolução, e a decisão dizia que era para cessar em 2015. Então, certamente daria discussão de devolução de valores a partir de 2015. Mas, com os embargos de declaração, não os primeiros, mas a segunda leva de embargos de declaração da parte, lá naquele processo, o ministro Gilmar, a modulação também foi objeto de embargos da Procuradoria-Geral da República na época, e no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, ele modulou os efeitos para dizer 3 coisas que são importantes. O acórdão de isso, o acórdão de embargos de declaração, ele divide basicamente em 3 questões. Ele não determina o corte imediato de quem estiver recebendo, de quem estava recebendo, né, no momento, até aquela data, ou seja, até pelo menos até 2015 do acórdão, a menos que os embargos da União sejam atendidos, é possível defender que aqueles que estiverem recebendo também até 2019 ou 2015, nas 2 hipóteses, ainda que por decisão exclusivamente administrativa, não teria o corte imediato, e só teria a absorção, seria a transformação desta parcela em compensatória, que é uma técnica que o Tribunal de Contas da União adotou para o Senado, numa situação diferente, mas que envolvia o corte de uma parcela legalmente incorporada, o regulamento da época, e essa experiência em 2013, 2012, se iniciou lá no Senado, em relação a essa parcela, e os analistas do Senado e técnicos que recebiam, legislativo, recebiam uma parcela que foi transformada em parcela compensatória. E aí isso foi importado para o Supremo. É nítido essa relação de importação do que o Tribunal de Contas da União criou para o Supremo, e agora o Tribunal de Contas da União está reimportando, está consolidando isso para outras situações, como, por exemplo, o oficial de justiça, né, que está entendendo, querendo acabar agora esse entendimento para quinto de oficial de justiça, mas em relação voltando ao 638.115, o que o Supremo 19 foi isso, criar a técnica da parcela compensatória, salvo processos com decisão transitada e julgada. Então, como é que é isso? Aqueles que têm parcela, todos, independente de ter ação judicial, não incorporaram administrativamente. Esse é o primeiro ponto. Então, essa incorporação para os do judiciário paga até, certamente estavam recebendo em 2015 e recebiam até agora em 2019, então, nesse momento em que se considere, esses quintos devem permanecer no contra-cheque e apenas no de carreira, onde haja reajuste efetivo, uma reestruturação, enfim, um reajuste, eles serão gradativamente absorvidos, porque, segundo a decisão, isso está, nos embargos de declaração, isso se aplica para o futuro, né? Ela diz expressamente, para o futuro. Ponto. Deu efeitos infringentes, aplicou modulação para o acórdão de 2015 e diz que se aplica para o futuro para quem tem decisão administrativa, até a sua absorção integral pelos futuros reajustes. Quanto às parcelas que vinham sendo pagas sem decisão transitada em julgado, com base em decisão não judicial, mas não transitada em julgado, aplica-se o mesmo entendimento, ou seja, reajustes futuros vão absorver estas parcelas gradativamente até sua completa extinção, corte imediato. Então, 2 primeiros pontos, administrativa e judicial sem trânsito em julgado. Com decisão judicial transitada em julgado, e aí interessa, por exemplo, aos filiados do Sintrajude e aqueles sindicatos, entidades que ainda têm decisão, que já têm decisão não rescindida. Não pode cortar e não pode absorver. Tá? Esse é o primeiro ponto. Para ser absorvido, espero que essa ideia não saia daqui, mas para o futuro plano de carreira, teria que trazer um artigo, como fizeram em relação ao uso no legislativo, não fizeram para nós, mas acabou sendo admitido,
depois tentamos rediscutir da implantação dos 1198, mas o judiciário não atendeu, mas um exemplo é o que aconteceu com o 1198, que foi legislativo. Então, para expressamente incorporar os que específica, seja no âmbito de uma reestruturação de carreira, teria que dizer, a partir daqui, e dar algo em troca, né? Não pode ter redução. Então, se não, mesmo que extinga, terá que transformar em vantagem, uma nova vantagem pessoal, a título de diferença, a ser absorvida no futuro pelos reajustes daquela lei. Mas a nova lei tem que dizer isso. Isso não pode ser feito automaticamente, apenas pela interpretação do 638/115. Então, no futuro, teremos que brigar para que as leis não promovam essa absorção para quem tem, porque certamente virá no próximo plano de carreira, a União vai tentar, os gestores tentarão passar isso. Então, esse é o cenário do que o acórdão em 2019, no final de 2019, publicado agora, disse sobre os quintos. Nessa caminhada, eu nem perguntei o tempo que eu tenho, se precisar é só fazer assim, é que eu sei que é para acelerar. Tá? Eu vejo aqui no vídeo. O segundo ponto é que os embargos da União, a União veio, houve 2 embargos de Amicuri lá, eu tenho ressalvas quanto à necessidade de embargar a parte, porque eu acho que a essa altura o ideal era que isso se consolidasse, mas houve 2 embargos de Amicus Curiae lá, e esses embargos o Supremo ele não permite, né? O Supremo ele já consolidou, embora o CPC é uma vergonha, até do ponto de vista processual é uma vergonha, porque o CPC novo ele diz expressamente que o Amicus Curiae pode embargar, mas o Supremo não admite e já consolidou isso em plenário. Então, não vai admitir embargos de Amicus Curiae. E já havia as contrarrazões da parte aos embargos, dizendo que sequer deseja esses embargos do Amicus Curiae. Mas a União embargou. E aí é o nosso novo alarme, né? Porque o que a União pede? Ela pede que tudo volte a ser como era em 2015. Em primeiro lugar, ela faz pedidos sucessivos ou subsidiários. Primeiro, ela pede a cessação imediata do pagamento em razão da decisão administrativa ou judicial, independente sem trânsito julgado. Né? Ela não toca ainda no trânsito de repercussão geral. Então, primeiro ela pede cessação imediata de todos, em resumo, cessação imediata de todo mundo que recebe sem decisão transitária. E se isso não acontecer, né, subsidiariamente, ela pede que o reste claro que o termo até a presente data, que o ministro Gilmar usa várias vezes no acórdão, seja compreendido até 2015, ou seja, não até 2019, né, até o julgamento dos embargos, perdão, até 2019, não até 2015, só corrigindo aqui. Então, ela pede que se esclareça que aqueles que não estiverem recebendo em 2019, por alguma razão, porque o que ela quer pegar aqueles que o TCU determinou o corte, que a administração se adiantou e tirou da folha, se por acaso isso aconteceu em algum lugar. Ela nem sabe se isso aconteceu em algum lugar. Ela quer, mas ela suspeita que isso vai reduzir o número de pessoas beneficiadas. Então, sucessivamente, ela diz o seguinte, olha, se alguém lá de 2015 para cá teve já corte, ainda que essa decisão agora venha, este corte é válido e não deve ser restabelecido. E o terceiro ponto que ela pede é que, em qualquer caso, não seja pago valores retroativos, ou seja, aqueles que têm resíduo para receber em execução, ou tem na via administrativa reconhecimento, estava suspenso em função da decisão do Supremo, que essas pessoas não recebam. Então, ela quer, na verdade, evitar que alguém receba retroativo em qualquer hipótese, que aqueles que não têm decisão transitada ou que só tem decisão administrativa, que tenha-se o corte imediato, né, e não toca na questão da decisão transitada. Nesse ponto, eu acho que ela não quis comprometer aqui, no geral, os embargos. Esses são os embargos, e essa é a atenção maior do sindicato hoje para que esses embargos foram opostos pela União, para que isso não passe em nenhum dos pontos. Ele não pode passar em nenhum dos pontos, eu acho. O que menos nos prejudica é a questão da até a presente data, porque nós não tivemos corte, até onde eu sei, não se chegou a cortar os quintos. O CJF era quem estava mais próximo de fazer isso na Justiça Federal, mas a pauta do Supremo veio ali nos 48 do segundo tempo, e aí o CJF suspendeu, a Perpicato suspendeu a aplicação dos quintos. E eu faço um destaque aqui que, se não fossem os sindicatos, pessoal, olha, nessa época
os sindicatos mais do que nunca mostram a que vieram, né? E o quanto são, porque os quintos já teriam sido cortados se não fosse a atuação dos sindicatos, teriam sido cortados em 2015, teriam sido cortados depois pelo CJF, quando pretendeu dar aplicação ao recurso extraordinário, porque foi notificado pelo TCU. Lembram que o TCU logo aplicou a decisão do Supremo e disse que era para cortar, e já iniciava o procedimento tratando a devolução. Então foram aspectos assim onde foi essencial, além do fato de que, no caso do Sintrajude, ainda tinha decisão transitada em julgado reconhecendo o pagamento dos quintos. Primeiro ponto, então, e posso passar ao segundo ponto, da Previdência, Progressividade, reformas lá no Supremo, da emenda 103? Ou querem fazer perguntas por tópicos? Melhor falar os três logo, né? Acho que pode ser, depois a gente condensa. Nos outros eu vou ser mais rápido. Em relação a vou fixar a questão da Previdência na progressividade comum, porque foi o que mais nos movimentou em relação das tutelas andidas em primeiro grau. O Sintrajude estava na segunda vara, que deferiu as primeiras tutelas de progressividade, e já estava prestes a deferir no processo do Sintrajude, quando saiu a decisão do ministro Barroso, na ADI 6254, 6258, 6255, e mais duas, indeferindo o pedido cautelar lá no Supremo. Com isso, os juízes já, depois daquilo, saíram algumas decisões, já indeferindo em outros processos com base na decisão do Barroso, tutela requerida. E a tendência é o TRF1 caçar as tutelas deferidas para fossem aqui, fosse no Rio de Janeiro, onde a TRF2 caçou também uma tutela que obtivemos lá. Eles têm derrubado agora gradativamente isso. Como é que foi feito? Isso que nessas situações, digamos que gera mágoa em quem estava com tutelas ou prestes a ser deferidas. É que, no início, isso é comum, o Supremo, regra, já de algum tempo, não dá decisão monocrática em ADI, dá só decisão colegiada, porque a ADI tem um efeito muito forte, seja para dizer que é constitucional, seja para dizer que é inconstitucional, você deve dar decisão muito bem. Raríssimas as exceções em que o Supremo tem deferido monocraticamente. E o ideal do ponto de vista técnico é que não o fizesse, né? E seguindo esta orientação, seguindo esta melhor técnica, o ministro Barroso, na ADI, adotou no início o rito do artigo 12 da Lei 9868, que é a lei das ações diretas, de inconstitucionalidade e constitucionalidade, e inconstitucionalidade por omissão também. Mas nesse caso da ADI, contra a emenda constitucional 113, ele tinha adotado o rito do artigo 12, o que levaria a decisão de mérito e cautelar a ser julgadas praticamente em sessão simultaneamente, na mesma sessão plenária, quando tivesse pauta. Começaram a sair as decisões dando tutelas em primeiro grau. E aí esse é o principal fundamento, praticamente ele reconsiderar o rito do artigo 12 e a cautelar, dizendo que a progressividade, enquanto durar o indeferimento, é válida. Ou seja, uma das razões foi o fato do primeiro grau ter dado tutelas de urgência sobre essa matéria. E aí isso foi reconsiderado de ofício lá, em relação ao artigo 12, e ele disponibilizou para a pauta do Supremo, que agora, de qualquer forma, quanto antes vier para nós, melhor, porque se não vier, enquanto ficção monocrática, ela fica regendo todas as situações a partir da decisão de um ministro só, e em vez de ser uma decisão plenária. Há agravo, já do agravo nessas ADIs, eu estive em reunião com outros advogados e diretores que integram essas outras ADIs, e sei que o prazo se esgota dia 9 de junho, e até aqui o que eu pude coletar é que a maioria falará agravo, eu falei agravo também, nas que acompanho, agravo interno ou agravo regimental. Por quê? Primeiro, porque mesmo que o processo tenha sido disponibilizado para a pauta, não é certo quando virá esta pauta, né? E aí, sem o agravo interno, não se abre possibilidade nem de reconsideração enquanto esta pauta não vem, ou não se antecipa esta pauta a partir do regimento do Supremo. Então, deve sair nos próximos dias,
pedindo a reconsideração ou a reforma dessa decisão. Considerar a decisão, seja porque essa decisão não poderia ser monocrática, teria que ser plenária, e porque já tinha uma decisão nesse sentido lá no processo, seja porque há razões de sobra de inconstitucionalidade dessa alíquota progressiva, e aí dentro das razões de inconstitucionalidade dessa alíquota progressiva, há um conjunto de argumentos que são desde inconstitucionalidade formal até material, e aí envolve tanto a impossibilidade de progressividade, ainda que a Constituição tenha trazido, seja por violação ao confisco, seja por redutibilidade, seja por falta de isonomia, porque não segue o princípio da equidade tributário, porque lembrem que contribuição é tributo, e tributo é cheio de regrinhas de restrição para evitar essa voracidade fiscal do Estado, que de vocês vai tomar mais de 50% se você IPVA, IPTU, ISS, quem paga, e sei lá mais quantos tributos aí que nós pagamos diariamente, que se juntar com contribuição previdenciária e imposto de renda, também vai ultrapassar para muitas faixas remuneratórias os 50%. E é triste que no histórico da jurisprudência do Supremo dê-se a entender apenas isso só pelo aspecto do tributo federal, ou seja, e aí nós tem a malícia. O Nacional 103 passou, qual é a alíquota máxima? Quando você fala em alíquota máxima, a gente não tem que fazer esse discurso do governo de alíquota efetiva ou alíquota. Temos que dizer que o servidor pode efetivamente pagar até 49,5% do que recebe, dependendo de quanto ele recebe, ou seja, a alíquota, existe a margem, trata de alíquota de 49,5% hoje no serviço público. Para mim, importa os 49,5%, eu acho que o que nos importa é isso. Se eu tenho uma alíquota que pode chegar a 49%, eu tenho que barrar, 49,5%, eu tenho que barrar essa progressividade, porque ela pode ser usada para o abuso. E logo em seguida, pessoal, virá a extensão dessa alíquota de 22% para toda a remuneração. Essa faixa de progressividade é só a introdução desse cenário. Logo nós teremos 22% para todos. Essa vai ser a bandeira da Previdência do servidor público. A próxima bandeira é 22% para todos. Eu imagino até como vai sair as manifestações pró-governo, assim, 22% para todos, né? As que forem pró-governo. Porque agora é assim, quanto menorzinho, mais sem sentido, melhor. Então, esse 22% para todos virá sofrendo com o aumento da alíquota progressiva, e os que estavam aposentados por invalidez, desde dezembro estão pagando sobre o que excede apenas o teto do regime geral, sendo que eles pagavam sobre o dobro do teto. Aí você imagine, o aposentado já teve um prejuízo de, em média, aí, R$1.200, R$1.000, o aposentado por invalidez, porque ele teve o dobro que não é aposentado por invalidez, que já teve um prejuízo aí de 500, 600, podendo chegar a R$1.000, dependendo de quanto recebe. Independente dessas variáveis, o aposentado de invalidez foi o dobro o prejuízo já nas alíquotas. E imaginem quando essas alíquotas, o Rio Grande do Sul já está usando no estado e outros estados já estão usando a partir de um salário mínimo. E aí não de R$6.000 aproximadamente, que é o teto do regime geral que o aposentado passa a pagar. Ele passa de R$1.000, R$1.045, que é um salário mínimo. E aí este aposentado por invalidez, que já estava pagando a partir de um teto, ainda virá ele vai ter 3 vezes o prejuízo que ele... O aposentado que hoje pode chegar a 2 vezes o prejuízo que ele tem, sem mexer nas alíquotas, porque é só mexer na base de cálculo autorizado, como medida extraordinária, em caso de déficit, e o déficit todo ano se diz que tem um déficit misterioso, que no regime próprio, sequer corresponde à realidade matemática desde o início, se você considerar as contribuições vertidas, mas se você disser, do ponto de vista contábil, apresentar aquelas tabelinhas mostrando que em 2020 e em 2021 houve déficit, daqui a pouco você traz essa contribuição para cima do salário mínimo, e o Rio Grande do Sul já permitiu. E não só o Rio Grande do Sul, agora não, em que essa contribuição a partir de um salário mínimo para servidores estaduais já está alterada na Constituição e permitida a aplicação. Constituição estadual. Em lei complementar estadual, perdão. E fora essa passividade que atinge, e aí aposentados também, nós temos as outras partes da reforma que são objeto de impugnação, mas que ainda não tiveram decisão, seja de segundo grau, a não ser a questão dos 90 dias que não deram
para incidir essa alíquota dos aposentados, eles deveriam ter dado 90 dias para iniciar, pelo menos, a alíquota a partir do teto do regime geral, e não deram. Começaram em dezembro, sempre deveriam começar em março. Esta parte da ação, todas têm. Então, isso é algo que será devolvido, esses 90 dias, aos aposentados. O Sintrajude tem essa ação, deve ser devolvido aos aposentados por invalidez. Quanto a esse ponto, praticamente não há dúvida. Mas nessas ações também se discute a impossibilidade permanente de mudar a tributação dos aposentados por invalidez para chegar a partir de um teto, que deveria continuar 2 tetos, porque isto era um direito, uma garantia individual contra a tributação de Estado. Entre outros argumentos, que também terão que ser analisados para não ficar apenas os 90 dias, mas os 90 dias eles devem receber de volta. Outros pontos, regras de transição. Regras de transição é objeto tanto de ações quanto de ADI, e o Sintrajude atua em todas as ADIs também, mesmo como amicus curiae. Então, entre esses pontos, entre esses aspectos da reforma, nós temos o direito às regras de transição para quem entrou até, principalmente, 31 de dezembro de 2003, para que seja mantido esse direito à regra de transição. E temos a questão além dessa questão, temos a questão da nulidade. Eu falei em 3 atividades, aposentado por invalidez, falei em direito à regra de transição, para manter aquelas regras que e integralidade de forma mais benéfica, antes da emenda 103, e o quarto tema dos grandes sobre reforma da Previdência é a nulidade das aposentadorias que ainda não acordaram, que passou na emenda 103, o TCU posar e negar registro ou reconhecer depois ilegal quando perceber registro em menos de 5 anos. Ele pode anular qualquer aposentadoria que tenha usado tempo de regime geral, qualquer aposentadoria de vocês que tenha usado tempo de regime geral, sem comprovação expressa de contribuição, ainda que antes de 98, pode gerar nulidade da aposentadoria ou da averbação. Então, aqui foi advogado, tinha o registro na ordem, passou para analista judiciário, por exemplo, ou para técnico judiciário, averbou tempo que trabalhou, porque tinha no INSS isso averbado como... A emenda 20 de 98 dizia, esse tempo de serviço não precisa ser objeto de comprovação. Fosse de advogado, fosse numa farmácia que não, sabendo que não recolheu sua contribuição, mesmo que tenha INSS, fosse numa loja que você trabalha, enfim, você não teve recolhimento e sequer precisava ir atrás desse recolhimento aqui atrás, porque isso não era exigido para computar tempo 98. Vejam, só na contribuição mista, só se você usar o regime do regime geral para o regime próprio. Todas essas aposentadorias podem ser anuladas. A Constituição não estabelece período, não estabelece decadência, não estabelece prescrição, nada. Ela veio com essa regra, foi alterada na Câmara, durante a tramitação da primeira comissão da Câmara, e passou, está lá. Então, gerou uma insegurança jurídica para quem tem tempo averbado, diante enorme, porque em alguns casos, gente, mesmo que você tenha certificado pelo INSS, ele não guardou, ele não tinha sistema para guardar as guias de contribuição, e ele não certifica que você contribuiu, ele só certifica que você tem tempo de serviço, e se recusa a certificar a contribuição. Imagina a confusão que isso pode dar no futuro. Isso sequer, eu não entender como isso passou na emenda constitucional 103, porque isto viola qualquer direito adquirido, independente da regra da época. Então, é algo assim, que em nenhuma reforma tinha sido feito ainda. Então, isso é um resumo no campo da Previdência. E no campo, por fim, sem prejuízo de comentar outros temas que eu vi que vem chegando aqui, em relação ao terceiro ponto, que é redução remuneratória, nós temos 3 problemas principais e um se apresentando. Tivemos uma solução a um problema antigo, que foi a ADI 2238, em que o Supremo disse que o artigo 23, parágrafos 1º e 2º, 2º e 3º, 1º e 2º, não me lembro o decor agora, mas enfim, tratou do artigo 23 na parte que permitia
a redução remuneratória com redução de jornada, né, e disse que isso era inconstitucional, porque gera redução remuneratória, enfim, viola a cláusula, entender que violaria a cláusula pétrea, que era o direito individual de cada servidor de não ter sua remuneração reduzida. E aquela remuneração fixada foi para a qual ele foi concursado. E notem, a jornada de 6 a 8 horas diárias, que está na 8.112, ela pode ser adotada de 6 a 8, no caso do judiciário, 8 mesmo, que na prática seja de 6, porque o CNJ vinculou 7 a 8. Então, quando eu, independente de efetivamente o servidor trabalhar 6, 7, a jornada, se reduzida nos termos que se pretende no futuro, ou se fosse reduzida, reduziria igual na proporção, porque a jornada de 6 horas ela é uma ficção que é permitida pela 8.112, pode oscilar entre 6 a 8, mas passou 8 horas, porque pode ter servidor que pensa assim, não, se isso vier não vai me atingir, porque eu faço 8 horas, aí se reduzir para 6, eu não vou perder os 25%, ou melhor, eu já faço 6, se reduzir de 8 para 6 eu não vou perder, porque afinal de contas eu faço 6, e aí vou continuar com 100%. Não, jornada, o parâmetro de 8 vai valer para todo mundo, independente da prática fazer 8, fazer 7, fazer 6. Eu vou chegar lá, antecipei os 25 antes de falar na PEC 186. E na 188, 2238, lá atrás proibiu. Então lá atrás, 2238, o Supremo ainda não concluiu esse julgamento, mas em relação a isso, já julgou esse ponto, né? Ele não fechou ainda, o que é ruim, era bom que já tivesse fechado, mas eram tantos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que pelo menos ter decidido esse ponto já na rotina dos julgamentos, e decidiu isso por unanimidade em relação a alguns pontos e maioria para outros, foi decisão de que não pode reduzir remuneração do servidor público. Mas aí, insatisfeitos com isso, além de outros projetos que tramitam o Congresso, né, as PECs do projeto Mais Brasil. E essa PEC, em especial a 186 e a 188, são as mais prejudiciais, porque a 186, inclusive, é repetida na 188, que são as que trazem uma série de possibilidades de reduzir o público, entre elas. E veja, quando eu falo reduzir, não é só, tem medidas lá que atingem aposentados também, não é verdade que atinge só os futuros, atingem todos. Muito se tem dito se tem noticiado de que reforma administrativa futura afetará em alguns pontos apenas os futuros, mas quando isso é dito, parece que é para jogar uma areia sobre o fato de que já tem duas lá que fazem isso para todos, né, 188. E por que eu digo para todos? Porque algumas medidas lá, se adotadas, vão impactar nas aposentadoras. Ele permite uma série de medidas de gatilhos a partir do descumprimento da regra de ouro, que é quando a União faz operações de crédito, e no caso não é quando ela faz operações de crédito em valor idêntico à despesa de capital, mas quando ela faz operações de crédito de 95%, o gatilho já é disparado do que é a despesa de capital, o que é a despesa de capital. Despesa de capital é aquilo que a União investe com retorno. Por exemplo, ela constrói uma ferrovia, ela constrói uma ponte, ela compra um prédio. Isso é despesa de capital, porque é despesa, mas com capital que não é algo que você paga e não vê ele ali naquele momento, ele se vai. Já a operação de crédito é quando a União, são as despesas que a União tem, as receitas que a União tem com o empréstimo, é quando ela pega dinheiro para pagar alguma coisa. Então, quando essa regra de ouro é descumprida, e ela é descumprida quase todo ano, ela aciona os gatilhos, sendo que o primeiro é automático na aprovação, se essas PECs forem aprovadas a 186 e a 188, que estão para o plenário lá para a Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, mas até agora não teve aprovação de parecer. Eu até estava com ela aqui, é a CCJ, né, ou a especial. Deixa eu ver aqui, só para não dar informação errada para vocês. Ela está, o relator atual, o senador Oriovisto Guimarães, até mudou o relator, Oriovisto Guimarães, em 8 de abril de 2020, na CCJ, pauta da reunião, mas sem deliberação. Não sei, até que elas ainda têm potencial de avançar, eu acho que passado esse cenário, eles vão retomar
tudo que é ruim que puder ser ruim vai ser resgatado, né? Não pode ser, porque aí a gente tem que ter uma bola de cristal de tanto que falo que aqui virar traga esses pontos de novo. Eu acho difícil, pelo que eles dizem, porque vai ser estabilidade, vai ser vão tratar de estabilidade como se o servidor já não tivesse período para adquirir estabilidade e vão tratar de estágio probatório como se o servidor não fosse avaliado para estágio probatório. São umas notícias assim horrorosas sobre isso, que não correspondem à realidade, mas vão aumentar o prazo para atingir o estágio probatório, vão trazer os estagiários, lá, sei lá como é que vão chamar isso, para ver se fica ou se não fica no serviço público, botar a CLT de novo, colocar a CLT de novo, que já se tentou na emenda 19, mas por um erro formal o Supremo declarou inconstitucional, quando a emenda 19 tentou fazer isso, formal, ele não entrou no mérito, né, foi quando se tentou a duplicidade de regimes na União, não era mais regime jurídico único. Vocês lembram que as agências reguladoras fizeram concurso com a CLT, uma geração de servidores que tiveram que ser mantidos depois da inconstitucionalidade reconhecida da emenda 19, porque eles eram CLT, tinha que ter sido estatário, mas também não podia entrar durante o período em que a Constituição em tese, aí se não me engano o Supremo modulou quanto a esse ponto, eles foram, mas as agências nisso, pela CLT, foi logo depois saiu a emenda do Fernando Henrique Cardoso em 98. E aí depois conviveram, a única que é o que eu me recordo aqui, que teve servidor seletista e servidor estatutário convivendo, porque depois teve o concurso para o servidor estatutário e tinha aqueles primeiros seletistas que entraram ali. Então eu quero trazer isso de volta. E trazem regras como, por exemplo, a redução de jornada com redução de remuneração de até 25%. Né? E para isso justificam com assim, a quantidade de surgido. Se a gente olhar os estudos da OCDE que tem sido divulgados sobre o número de servidores em proporção ao resto da população, de trabalhadores, Estados Unidos, Inglaterra, vamos pegar só os países liberais, né? Estamos puxando o braço para aqueles que têm pelo menos um arremedo de estado de bem-estar social. Todos eles têm mais servidor do que nós. Todos eles têm mais servidores. A gente não chegou nem no ponto liberal de servidores. Muito bem, ser liberal, então. Eu quero tem que ser liberal. Não, isso daí não é nem isso, né? Mas eu quero o modelo liberal. Mas o que é mais servidores do que aqui, gente? É porque é um grande estado que tem mais. Não é por isso. Você essa renda em relação ao PIB, tem outros que gastam mais também em relação ao PIB, liberais. Aliás, a maioria gasta mais. A pública brasileira. A dívida pública brasileira, em relação a juros e a falta de transparência dela, ela está entre as piores, as mais altas em relação a juros e as mais transparência. Então é uma dívida que a gente não conhece, não sabe como foi adquirida e que paga os maiores juros do mundo, do planeta. Esquece isso e olha quem está mais endividado. Japão é o mais endividado. O Japão é o mais endividado de praticamente todos os países da OCDE hoje. Acho que talvez a planeta. Agora vai olhar o juro dele. Então, quando você olha em dívida, ele está lá em cima. Quando você olha juro, ele está lá embaixo. Porque ele não paga quase juro pela dívida. E todo o nosso sacrifício. Então, assim, desenvolver o país, investir no país, dívida pública é um problema. Olha, não é bem assim. Entendeu? A gente só usa isso para passar tudo que é programa aqui necessário. Se nós temos sobre isso, de países liberais também, inclusive esse que eu citei, Estados Unidos tem uma dívida pública gigantesca em relação ao PIB, muito maior que a nossa em relação ao PIB. Alemanha, assim, todos os países que nos serviriam como inspiração têm dívidas públicas maiores, mas têm maiores do que os nossos. Então não é assim que se discute a necessidade. E segundo, se tudo isso não fosse sustentado, não é empresa que tem que dar lucro, né? Então a gente tem que trabalhar a ideia de dívida pública, não nessa ideia de escola de econômica de Washington ou de Chicago, ou seja lá de onde for, em que tivesse um liberalismo próspero e misturado com o estado de bem-estar social. Nos países de primeiro mundo e nos subalternizados, você diz que tem que aplicar as piores receitas possíveis, porque é isso que a gente tem vivido. A gente vive uma nova colonialidade, nós somos novas colônias, e todas essas medidas têm relação com isso. E falei um monte de coisa que não tinha nem relação, né, com o tema, relação com mas que está na raiz dessa redução
remuneratória nessa ideia de que o Estado brasileiro é grande. Que bom. Olha, se um dia o Estado brasileiro chegar ao nível mínimo necessário, eu acho que nós nem vamos ter mais, porque pelo menos a educação política e educação e a aquisição de estado de bem-estar social é tão grande que as pessoas vão se recusar a dizer que a gente tem que voltar, né, atrasar ou retroceder nisso. Mas esse é o ponto da redução remuneratória, que então nos preocupa sobre essas circunstâncias, e também na versão indireta que vem pelo PLP 39, agora ali complementar 173, né? Eu nem decorei o 163. 73 ou 63? 63. 173. 173. 173, que ficou um pouquinho menos pior quando passou na cozinha ali, quando tiraram a questão da progressão funcional, porque antes nem progressão funcional, nem promoção, nem progressão funcional você teria, mas é horrível quanto ao que ela traz, não só pela perspectiva até 31 de dezembro de 2021, mas pelo fato de toda vez que você tiver um decreto dizendo que algumas circunstâncias você pode reativar essa alteração, porque ela tem alterações provisórias e permanentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os que mais importam delas são o artigo 7º e o artigo 8º e aquele calhamaço de incisos e parágrafos que tem ali. Então, reajuste você não pode fazer reajuste parcelado, né? E aí reajuste parcelado no âmbito do Poder Judiciário, que todos os últimos reajustes foram parcelados, né? Você diz, não pode, você está dizendo que não pode fazer reajuste. Embora a discussão sobre os 180, apresentar um projeto de lei nos 180 dias finais do mandato, essa parte já existisse antes na Lei de Responsabilidade Fiscal e não impediu os reajustes, o nosso problema é o impedimento ao parcelamento. Mas esse parcelamento, em tese, se não for renovada a lei em 2022, ele se aplicaria só até o final de 2021. Aí vem a primeira pergunta, eu vou encerrar nesse ponto, em relação ao PLP 339, que é, mas espera aí, se a lei, a parte provisória, vale até o final de 2021, como é que o judiciário, mesmo que queira, que o presidente do STF, junto com o presidente dos tribunais superiores, conselhos, se quiser apresentar um projeto, como ele vai apresentar para 2022, se até 2021 ele sequer pode apresentar o projeto, né? Mas aí tem um parágrafo lá de um dos artigos, entre o artigo 7º e 8º, que diz que em 2021, apesar da restrição, o projeto em si pode ser encaminhado. Então, se alguém usar a desculpa de que em 2021 ainda tem a restrição, o projeto em si pode ser batalhado para que se encaminhe. Embora queira-se, evidentemente, vão se usar outros problemas, que é, por exemplo, a emenda do teto dos gastos públicos, né? Esse, por 20 anos, aplica o IPCA, mas o IPCA, se considerar aposentadorias, necessidade de novos servidores, pode praticamente inviabilizar reajustes por muito mais do que 2021. Então, nós temos problemas sobre problemas em relação a isso, que exigem muito da esfera da atuação política também, de sindicatos e de filiados, porque mais do que nunca a mobilização de filiados se tornou algo essencial para se mudar ou se demonstrar que não é assim que as coisas devem acontecer. Eu finalizo, então, falando essa participação de agora, falando sobre o fato de que a revisão geral anual, que parece ser ainda um futuro residual, porque está lá previsto anual no artigo 37, inciso 2º da Constituição, e não poderia ser restringida, também sofreu um revés o ano passado com o recurso extraordinário 565.089, e essa pandemia deixa a gente com a noção de tempo um pouco comprometida, então acho que foi o ano passado, 565.089, onde o Supremo disse, a pretexto de julgar processo de indenização pela ausência de revisão geral anual, disse que essa regra não é automática e que ela pode ser excepcionada se for justificado na tese. O Supremo disse que o que se exige é apenas a justificação do chefe de poder de que não foi possível encaminhar
e eu falo chefe de poder porque no âmbito dos estados tem encaminhamento que cabe a chefe do poder judiciário e do legislativo, não só executivo, que não pode ser feita a revisão geral, porque basta dizer que não tem orçamento para isso, em resumo, ou por alguma outra razão desde que justifique. E a incógnita fica se não houver essa justificativa. Então, se não houver a justificativa, o judiciário pode atuar, o sindicato pode dizer que aquele ano deveria ter ocorrido a revisão geral anual, ou o judiciário apenas vai determinar que o poder público justifique, né? Quais as consequências? O que ainda sobra de resíduo disso é isso. Quais as consequências em 2021 do fato de 2020 não ter ido o projeto para revisão geral em 2021? E sem justificativa, simplesmente não colocaram. Né? Quais as consequências? 2022, 2021, 2022, 2023, enfim, como isso vai ser debatido? O Supremo já iniciou um julgamento de Estado lá, que agora me fugiu o número, em que aparentemente essa matéria está envolvida, mas ela ainda deve produzir muita discussão. Então é isso, pessoal, eu fico à disposição para as perguntas, perdoem-me o excesso de tempo, e passo a palavra, então, a quem Tarcísio e Inês falará agora. Passar? Não, na verdade é isso. Primeiro, agradecer bastante ao Rude, né, pela explanação. São assuntos que são recorrentes, a categoria está sempre perguntando, é claro, são do nosso interesse, né, então as pessoas estão sempre cobrando, perguntando e sempre na dúvida, né. Eu queria, antes de fazer qualquer pergunta, na verdade, de passar para as perguntas, falar um pouco, fazer algumas considerações, né. Primeiro, que a gente vem vivendo aí desde que a Constituição de 88 foi promulgada, a gente, a partir do primeiro dia que depois disso, começam os ataques aos direitos dos trabalhadores, né? É um desmonte que a gente tem visto, das conquistas conseguidas ali, né? Outro dia, inclusive, a gente fez uma live também com a doutora Valdete, falando justamente sobre isso, né? Os direitos vão sendo retirados a cada governo, independentemente do governo aí dos governos que vieram depois, vão retirando os nossos direitos, e a gente, os servidores, né, nós do judiciário de uma forma geral, especial, na verdade, estamos nos socorrendo sempre dos tribunais, do judiciário, esperando que se tenha ali, de fato, a garantia, né, dos direitos, ou que se tenha ali a independência dos poderes, mas o que a gente percebe é que cada dia mais há um alinhamento entre aquilo que os governos fazem e os julgamentos, né, ou seja, e infelizmente esse alinhamento é no sentido de retirada de direitos, né, então o que a gente consegue garantir, é claro, não deixa de atuar mesmo junto ao judiciário, mas sempre tendo claro que é preciso ter por trás uma mobilização, uma luta, uma organização, porque, infelizmente, há um alinhamento ali, né? A gente vai ouvindo a fala do Rude e vai pensando o seguinte, a tal da segurança jurídica, né, que os empresários tanto pedem para eles, para nós ela não vale nada, né, porque cada dia mais são retirados direitos, são retiradas conquistas que estavam garantidos tanto na lei como nos julgados, então é algo que deixa o servidor, o trabalhador, numa situação muito complicado, né, e que a gente vê que, infelizmente, a tendência é essa mesmo, é avançar nesse sentido, né, de que para nós não há segurança jurídica, né, para nós a questão da tributação, né, que na verdade hoje está se configurando um verdadeiro confisco ao salário do servidor, né, vai nesse sentido, e enquanto a gente vive uma situação onde a gente está atravessando uma crise sem precedentes, talvez na história da humanidade, né, uma crise sanitária, mas que é uma crise também humanitária, onde o serviço público, onde ter de fato um serviço público que fosse estruturado e organizado nesse país, poderia fazer a diferença entre a vida e a morte de muita gente,
e o que a gente vê são mais e mais ataques, né, e retirada de direito. Então, acho que isso é algo que a gente precisa entender e saber que é a nossa organização e a nossa luta que vai impedir, porque acho que pouca gente tinha ilusão, pelo menos na nossa categoria, acho que já muita gente já tinha perdido a ilusão com esse governo, mas a partir do momento que assistiu aquela reunião da semana passada, acho que não tem como achar que ilusão, né? E eu acho que aqui o que a gente precisa é nos organizar em todos as fronteiras, né, em todos os frontes, no jurídico, no político, para poder lutar e batalhar não só pelos nossos direitos, mas por ter minimamente condições de sobreviver aí a esse período. São algumas considerações mais gerais que eu acho que é importante a gente estar sempre conversando com a categoria, né, porque acho que é importante não perder o foco, perder a noção de que nós estamos aqui no meio de uma situação muito complicada, mas seguimos lutando, né, de todas as formas possíveis para garantir os nossos direitos. Era isso, e eu não sei se o Tarcísio quer falar, se quer passar para as perguntas. Beleza. Acho que a gente já pode aqui pegar algumas perguntas, aqui agradecendo também a intervenção do Rudy, que, enfim, fez um panorama, né, como a gente colocou no início, pegou vários temas, né, acho que tem os mais candentes, né, por assim dizer, que estão pautados no STF no último período, né, e nós entendemos que é importante a gente estar bem, né, em relação a isso, para melhor, né, instruir a nossa intervenção, tanto nos processos em si, né, juridicamente, quanto a nossa intervenção política de modo geral, né, que acaba permeando esses meandros jurídicos, judiciais, né, é uma das trincheiras da nossa atuação, necessariamente. As formas de pressão de atuação sindical são várias, né, exemplo dos quintos, como o Rudy bem colocou, todo o esforço que foi feito dentro dos autos e fora dos autos também, né, a mobilização da categoria, toda a pressão. A gente já recebeu perguntas, são várias perguntas, comentários. De antemão aqui eu já me desculpo com os colegas, são muitas coisas, a gente tentou captar algumas perguntas, alguns comentários, me desculpa aqui se a gente não conseguir abordar tudo, foram vários questionamentos que chegaram, né? Então eu vou ler aqui alguns deles, se você puder aí anotar, aí depois você, quando for fechar, você faz mais uma fala, você dá uma respondida que você conseguir captar, e aí a gente vai para o encerramento, pode ser? Vamos lá. Pergunta aqui do Fabiano, ó, qual a natureza do reajuste que pode absorver a parcela dos quintos segundo o acórdão? Seria qualquer PCS ou aquela revisão geral que nós não temos, né? Deveríamos ter e não temos? Isso está claro ou ainda precisará ser discutido, né? Que é a questão da absorção lá, que vai ser um combate para frente, né? O Silvio coloca aqui quais as ações possíveis que o banqueiro ladrão Guedes colocou em nossos bolsos. É importante também, a propósito, por ocasião lá quando o Paulo Guedes nos chamou, nós inclusive encaminhamos o expediente para o Ministério Público, né, para a investigação da conduta dele, e de fato é importante que a gente se posicione, se pronuncie, né, contra tudo isso, nos articulando com o conjunto das entidades, né, dos trabalhadores, para fazer um enfrentamento à altura. Ainda sobre os quintos, né, tem alguns colegas que nos perguntam, que tem associações procurando colegas, né, sugerindo para receber quintos, né, para ser beneficiados com a manutenção da parcela, etc. Então, a gente queria também que você falasse um pouco sobre a preocupação jurídica, né, em relação a isso, considerando os entendimentos do STF, né. Tem uma pergunta também sobre aquela tese da GAGE, com natureza de VB. A Juliana fez um comentário aqui, né, que não está compensando permanecer no cargo público. O Francisco diz que o governo não reajusta o nosso salário de acordo com as perdas inflacionárias e ainda inventa deduções para diminuir o nosso líquido, né, dá com uma mão e tira com duas. O Márcio Arnaldo pergunta da prorrogação do desconto, a prorrogação do desconto em folha de eventual consignado durante a pandemia é ou não legal, ou simples opção do servidor, ou ainda mera concessão do credor.
E aí, a propósito disso, a gente só acrescenta, o sindicato está encaminhando requerimentos administrativos às administrações dos tribunais para se posicionar em relação a isso, né, perante os bancos, e também tem projeto tramitando lá no Congresso que a FENAJUC está acompanhando, né, e com vistas a suspender o pagamento dos consignados, claro, os trabalhadores, né, que não se paguem mais juros, né, que não se onere. A Juliane, por que paga-se juros, são pagos juros tão altos da dívida pública brasileira, né? Qual é o banco que a dívida foi contatada, o Banco Mundial, FMI, bancos privados, que é um pouco da discussão que o Ruth fez no final da fala dele, né? Sobre o caráter da dívida pública como um mecanismo, né, aqui no Brasil, de transferência de renda, né, do trabalho. O Márcio Arnaldo ainda fala sobre os precatórios, né, sobre a situação dos precatórios. A gente sabe que tem uma situação dramática, principalmente em estados e municípios, né? E por fim, sobre VPNI e GAI, né, se o pagamento fica sedimentado com a resolução agora, essa questão dos quintos, né, o julgamento, que o Budeta já falou um pouquinho também durante a fala dele, né, e a Ana Luísa coloca que o STF sempre colaborando com os sucessivos governos para retirar os nossos direitos e para o desmonte dos serviços públicos, só a luta muda a vida, né, essa é a nossa bandeira nesse contexto. Então, acho que são essas, mais ou menos, e aí eu me desculpo aí com os colegas, alguma que a gente não tenha conseguido captar, né, que foram vários comentários, perguntas, mas como a gente já está avançado aqui no horário, a gente precisa caminhar para o encerramento. Então, eu passaria, então, de volta aí para o Rudy fazer, a responder, né, algumas dessas perguntas. Eu sei que são muitos assuntos, né, não quis te colocar aí numa encrenca, né, mas na medida do possível, o que você colocar, o que você conseguir aí, fazer uma síntese, aí você traz para nós aí e a gente caminha para o encerramento. Contigo. Certo. Então, sobre som. Ok, travou aqui. Então, sobre... Travou, não fui eu que... Né, você tem aquela história de quando você quer evitar responder alguma coisa, você paralisa assim na tela, né, e diz que travou o negócio. A natureza do reajuste para absorção dos quintos. Qualquer reajuste, né, qualquer reajuste pode absorver no futuro, ele não faz uma restrição, né, e dá a entender que dentro de reajuste em reestruturação de carreira pode ser usado para absorver. A questão da revisão geral anual, a Lei 8.112, quando ela foi alterada em 97, o artigo 15 da Lei 95/27, ele inseriu o 62A na Lei 8.112 e disse que a VPNI seria reajustada dos quintos por revisão geral anual, né? Apenas pela revisão geral anual. Que nós tivemos só duas, né? A de 3,5% em 2012 e 1% em 2013, janeiro de 2013. Então, em princípio, é possível defender que a revisão deve incidir quando vier pela VPNI e ela ser compensada apenas pelos reajustes de reestruturação, né? Mas para isso tem que haver revisão geral, o que até aqui podemos excluir essa ideia de reajustes futuros, né? A expressão revisão como uma especialidade que não entra na hipótese de reajuste por enquadramento, mas vejam, todos os outros reajustes, o Supremo em outras, não digo que ele disse tudo isso ali, ele disse, o ministro Mário, ele diz reajustes futuros, né? Mas quando ele diz reajustes futuros, isso não é deslocado do que ele tem decidido a respeito disso em execuções, onde se diz que a incorporação não pode se dar a qualquer título, né? A absorção não pode se dar a qualquer título. E do que for reajuste de reestruturação, reenquadramento, aumento de vencimento básico, aumento de gage, tudo isso aí vão usar para compensação. O que podemos salvar ainda é a revisão geral anual, por ter disciplina expressa na 8.112. Ações possíveis contra Guedes. Então, o Tarcísio já adiantou a questão da representação do Ministério Público, há também procedimentos na Comissão de Ética,
As ações de indenização pessoal ventiladas em alguns fóruns, eu tenho uma certa cautela nisso, não recomendaria individualmente algum servidor fazer, não porque não tenham razão, mas porque se ele tiver uma improcedência, a sucumbência pode surgir, ele tem que pagar ainda para o Guedes xingar, né? Não tem cabimento, né? Então é melhor seguir a orientação dos sindicatos, né? E deixar que eles ajam desta maneira, e que no caso do Sintrajut até ter representação no Ministério Público. Ações possíveis contra Guedes, sim. Quintos, associações que têm prometido execução ou novas parcelas ou manutenção com base em nova filiação. Olha, isso é o oposto do que disse o Supremo expressamente em repercussão geral. A relatoria foi do ministro Marco Aurélio. Há duas repercussões gerais, que tratam da representação processual de associações. A primeira delas decidiu que sim, as duas é a relatoria do Marco Aurélio. Não vou citar aqui os números para não ficar prolixo, mas qualquer necessidade a gente tem uma nota completa sobre isso. A primeira, o Marco Aurélio disse que precisava, o Supremo disse, já na esteira de outros precedentes, em que teve Teori Zavascki, e no passado teve Maurício Correia, Sepúlveda, enfim, desde a geração passada, e a primeira decisão que eles tiveram é que a associação não podia substituir que nem sindicato, ou seja, ela tem que juntar autorização, né? E a discussão era se tinha que ser individual em assembleia. Não, pode ser em assembleia, pode ser individual. Ainda não decidiram se na Assembleia vale para quem não assina a ata. Provavelmente no futuro dirão que não vale para quem não assinou a ata. Tá? Então não é assim. Né? Quem não tiver na ata da Assembleia, porque a Assembleia é uma autorização coletiva assinada por pessoas. Não é porque a Assembleia é substituição processual, porque só quem faz substituição é o sindicato. É uma representação com vários micro-representados ali, que tem que assinar. Então, se eu tenho que mandar autorização individual e posso substituir individual pela ata de assembleia, é evidente que no futuro o Supremo vai dizer que só quem assinou a ata da assembleia está na ação. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando tem que ser juntada esta, que foi a última decisão. Quando tem que ser juntada esta ata ou estas autorizações? Ora, tem que ser juntada com a inicial, foi o que se disse. E aí matou uma série de associações que tinham processo com várias juntadas. Isso já está sendo aplicado, é obrigatório, obrigação na via judicial. Tanto execuções quanto ações que estavam em tramitação tiveram restringida a sua eficácia para aqueles que estavam na juntada das autorizações no início, quando protocolada a ação. Aquelas em que o processo transitou em julgado, ou teve fase de execução com etapa transitada em julgado, dizendo que era para todos, tudo bem. Isso passou porque o Supremo não aplica para coisa julgada que tenha sido objeto de expressa determinação isso. Mas, a partir da repercussão geral, nas execuções a União tem aventado, tem trazido isso e tem obtido sucesso nas execuções que vão se iniciar. Né? É o caso. Uma sucumbência numa execução, ela para a pessoa física, ela é de 10% a 20% do valor executado. Tá? Então, assim, tem que se pensar muito nessas aventuras, porque vamos supor que você tenha 250 mil. Se você entrar com a execução sem ser associado, ou pior, sem ter juntado a autorização com a inicial de qualquer ação de associação hoje, você executar esta ação significa entrar no universo dessa sucumbência de 25 mil reais. Então, ela virá, essa sucumbência virá. Eu não entendo. Eu tenho até assessoro associações, não estou falando aqui uma coisa que eu não faça. Eu, em qualquer hipótese de ação de associação, não recomendo juntar novas filiações ou prometer qualquer retorno para novos filiados, porque isso não é mais objeto de discussão do Supremo, já foi pacificado. E isso é aplicado a processo em andamento. Enfim, esse é o primeiro ponto. Ou melhor, esse já é um ponto que eu não sei nem mais qual é o número, se é o primeiro, segundo, terceiro. Mas, voltando aqui agora para a GAGE, mais vencimento básico. Essa é uma ação que, desde o início, ela se mostrou uma ação muito arriscada, porque ela já tem posicionamento do STJ, do STF, dizendo que essas gratificações não se incorporam a vencimento, ainda que o cenário mostre que ela praticamente é vencimento. Né? Mas como a Lei 11.416, ainda que alterada depois, ela trouxe as duas parcelas separadas, e é possível você criar essas gratificações que integram a remuneração, não pode gerar redução remuneratória no futuro, é outro ponto
que não perguntaram, mas eu sei que muita gente se pergunta, se um dia tirarem a gage, eu posso ter redução? Não, não pode, tem que substituir por outra parcela, ou aumentar o vencimento, ou deixar como diferença individual. Não pode reduzir, redução nominal não pode, a não ser que a PEC 186 faça a redução. Tanto é, isso é tão sagrado, ou melhor, é tão sacramentado até aqui, que mesmo a PEC 186, encaminhada pelo governo atual, traz a redução acompanhada de redução de jornada, para tentar desviar deste caminho de redução nominal. Não há redução nominal, há redução de jornada, né? Mas a redução em si, tirar a gage, não pode. Agora, colocar a gage no vencimento, é possível antecipar, nesses casos, que as decisões, ainda que tenham uma sentença de procedência para uma associação, que elas serão negativas, mas não impede politicamente, em determinadas circunstâncias, que se adote medidas que reduzam o risco de sucumbência, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, né? Agora, nós temos aí, vocês sabem, a notícia já de um sindicato em que o valor da causa foi atribuído em R$186.644.000. O juiz, depois da contestação da União, acolheu a impugnação do valor da causa e aplicou para esta ação o valor da causa de 186 milhões. Agora vocês imaginem 5% sobre isso, que vai ser a sucumbência do sindicato e não vencer essa ação, né? E no caso das associações, o valor da causa é sempre relacionado ao total de associados que participam. No sindicato isso nem está correto, mas os juízes têm aplicado. Quando a gente entra com teses como essa, eles gostam de aplicar essa ideia de que tem que representar pelo número de servidores ali envolvidos. Mas para a associação é a regra, né? Porque desde que o Supremo decidiu, a regra é o valor da causa corresponde à totalidade dos beneficiários, do benefício econômico ali exigido. Então, há um risco de sucumbência. Isso tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser muito bem pensado. No caso de associações, essa sucumbência pode ser terceirizada para o associado, uma autorização onde isso pode estar previsto, e mesmo que não esteja, é representação, não é substituição processual, como fazem os sindicatos. Então, é sempre, quem assessora tem que sempre pensar nessas consequências, porque podem ter reflexos no futuro. O precedente, só para não dizer que eu não falei nisso, o precedente que ampara todas sobre o vencimento, ele é uma decisão do RJ que já foi suspensa por rescisória, tá? E foi objeto de duas decisões monocráticas em que os demais ministros cochilaram, produzidas pelo ministro Napoleão, e que não foram levadas à sessão ou à turma. Tá? É algo assim que já foi objeto de crítica lá dentro do STJ. Eu participei de algumas sessões onde isso foi objeto de crítica, e ela já foi derrubada, digamos assim. Ela está, então, assim, as propagandas sobre essa matéria, ela não existe mais. Ou melhor, ela ainda existe porque tem a rescisória tramitando, mas já está suspensa, não pode ser executada. O que não impede, viu, Tarcísio, na hipótese de deliberação, não me recordo agora se já temos essa ação para o Sintrajude. O que a gente tem feito para evitar o risco da sucumbência, que pode levar à falência do sindicato, é o mandado de segurança coletivo, tá? É o mandado de segurança coletivo. Então, se eventualmente, porque aí não tem risco de sucumbência e você discute o mérito da questão, embora não tenha direito a retroativo, sempre retroativo numa ação depois, se essa matéria eventualmente se consolidar em algum momento, mas reduz os riscos que hoje têm se tornado cada vez mais preocupantes para as entidades quando vão decidir que ações entrarem, né? Mais algum ponto aqui, peraí que eu deixei, estou anotado aqui, só um pouquinho. VPNI e GAI, sim, é um ataque assim do Tribunal de Contas da União, começou no Tribunal de Contas da União em 2016, por decisões judiciais, isso tinha duas tutelas definidas pelo Supremo, isso foi até 2019, aí em 2019 caíram as duas decisões do Supremo, do ministro Celso de Mello e do ministro Barroso, eu acho, que suspendiam o corte dos oficiais de justiça do recebimento da VPNI junto com a GAI, porque agora o TCU inventou que os dois não podem ser pagos simultaneamente, embora tivesse regulamento, resolução, regra prevê na época. E aí, 20 anos depois, gente, 20 anos depois, nós nem estamos falando de 98 e 2001, nós estamos falando de quintos incorporados antes de 98. É diferente da discussão do 638 e 115. 638 e 115 só influencia nessa matéria para transformar o que eles tinham determinado de corte em parcela compensatória
compensada pelos últimos reajustes dos últimos 5 anos, inclusive da alteração do PCS. É talvez um dos casos mais grosseiros assim, de redução remuneratória, a partir da conclusão de que a FC não tinha natureza de FC, mas de gratificação, que o TCU tem aplicado, se serve de consolo, para o Legislativo também, várias gratificações que foram incorporadas, ou funções comissionadas há mais de 20 anos também, e ele vem nessa leva aplicando isso e não respeita devido processo legal, não respeita a decadência, ainda a discussão está na esfera, mais aqui no judicial. Houve decisão recentemente num caso judicial aqui em Brasília, na seção judiciária do DF, e lá, eu acho que no Mato Grosso, corte, o Supremo tem 5 processos em agravo para decidir em plenário sobre isso, em turma, perdão, primeira e segunda turma, mas ainda sem pauta. Nós temos trabalhado até para que isso tenha uma decisão favorável, mesmo depois das monocráticas que impediam o corte, porque tanto no Supremo, embora só tenha efeito para pessoas individuais, mandados de segurança, tramito lá, são mandados de segurança individuais. Esses processos, a melhor decisão que tiver lá pode influenciar os processos de primeiro grau. Mas, em primeiro grau, o que eu quero, a grande mensagem é a seguinte: você não antecipa a decisão judicial nessa matéria antes de resolver completamente na via administrativa e ter a notificação do corte, tá? Ser notificado de que vai ter corte. Não antecipem via judicial, porque como essa matéria envolve especificamente oficial de justiça e não envolve só os mais antigos, ela tem sido recebida com muita antipatia, tanto na esfera administrativa, o pessoal deve saber disso, que perguntou, como na esfera judicial. Parece que não querem entender o que está acontecendo, porque se quisesse entender, era muito simples você impedir o corte dos quintos nesse caso, e pagar ele junto com a GAI, ou seja, quintos VPNI. Mas isso não tem relação com 98 a 2001, só deixar claro isso. Tá? Isso é outra da discussão, se pode ser recebida, se era válida essa incorporação, se a natureza da FC era esta ou não. Tá? Eu acho que com isso eu encerrei o último ponto das perguntas, Inês e Tarcísio. Bom, Rudi, acho que é isso aí mesmo, né? Você das perguntas, né? Até algumas coisas você já tinha até abordado, mas acho que cercou bem aí, né? O que ficou de remanescente. Então, mais uma vez aí eu peço desculpas aí a eventualmente quem não tenha sido respondido por alguma razão, né? Foram muitas perguntas, mas como a gente já está aqui um pouco adiantado no horário, a gente pede desculpas e certamente a gente deve tomar vários desses temas aí em próximas oportunidades, né? Encerrar aqui a minha participação, né, para já passar aqui para a Inês fazer o encerramento em seguida. Eu queria mais uma vez agradecer ao Rudi por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo conversar conosco, né. Enfim, são vários temas, acho que foi um exercício difícil, mas bem sucedido, né, de tratar dessas questões. Esse cenário jurídico e judiciário, né, ele é muito dinâmico, então a gente está sempre fazendo avaliações, está sempre pensando, é importante a gente fazer esse exercício, e certamente a gente não consegue esgotar, né, a discussão aqui, tanto quanto sobre esses próprios temas, eventualmente a gente não tenha tido tempo de tratar. Mas aí, certamente, o sindicato vai voltar a tratar desses assuntos em futuras oportunidades, de modo a sanar dúvidas e a pensar junto com a categoria as melhores estratégias para defender os nossos direitos. Então, eu agradeço ao Rudi, agradeço aí a todos os colegas, todo mundo que acompanhou a nossa transmissão. Da minha parte, também agradeço a nossa equipe aí de comunicação, né, que contribuiu aí conosco nesse período todo, e a todos os funcionários do sindicato que também estão ajudando a manter o sindicato ativo nesse período de tanta dificuldade. Então, eu já passo para a Inês também fazer o encerramento e passar aí a indicação da agenda aí, que a gente já tem aí prevista para a próxima semana, né? Inês. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer muito ao Rudi pela participação aqui. É um tema que a categoria sempre está pedindo para a gente, reivindicando, e acho que é importante fazer os esclarecimentos. Bom, para finalizar, gostaria de lembrar que nós já temos, né, nós mantemos a nosso calendário de lives na segunda e quintas-feiras. Na segunda, a gente faz às 17h30,
A próxima segunda previsão é que a gente faça uma sobre a questão do teletrabalho novamente, e na quinta a gente vai estar conversando sobre a questão sobre os aposentados, né? Então a gente pede àqueles que são aposentados ou que conhecem aposentados que divulguem aí, que na quinta-feira que vem a gente volta a conversar novamente sobre esse tema, sobre como os aposentados estão aí passando essa situação, né, e a gente vai estar trazendo também a doutora Ieda, se não me engano, que vai falar sobre a questão dos aposentados na pandemia, tá bem? Gostaria de, por último, só lembrar os números dos telefones do sindicato, do contato do plantão, né, o plantão, o número é 989336276, esse número é para aquelas pessoas que necessitarem fazer algum contato, tiverem algum problema, precisarem falar com o jurídico, com o pessoal do atendimento, dos convênios, né? Então, a partir desse número, você faz o contato com o sindicato. E o outro número, que é o 11 991285217, esse é o número que a gente passa as informações do sindicato, da lista de transmissão do sindicato. A gente pede às pessoas que anotem, incluam na sua agenda telefônica, mandem aí um oi para o sindicato, para que sejam incluídas na nossa lista de transmissão e, a partir daí, passem a receber todos os nossos informativos, as nossas informações. Então, a gente pede para as pessoas incluírem esses dois números aí nas suas agendas, né? E eu vou ficando por aqui também, agradeço bastante novamente o Rude, o Tarcísio, que esteve aqui comigo hoje, o pessoal da imprensa que participa aí, que dá um suporte para a gente, fundamental para a gente conseguir fazer aqui a nossa transmissão, e ao Vini, né, que tem também feito a parte mais técnica aí da nossa live. Então, a gente fica por aqui e aguardo vocês aí nas próximas transmissões na semana que vem. É isso, gente. Muito obrigado e boa tarde.